Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Âncora Soul. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e que gera muitas dúvidas no coração de inúmeros cristãos: o pecado sem perdão. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que existe um ato tão grave que nem mesmo o infinito amor de Deus pode perdoar? Vamos juntos buscar as respostas na palavra. Muitas pessoas vivem com medo, ansiedade e até desespero, pensando que talvez tenham cometido esse pecado. Já vi gente atormentada, achando que uma blasfêmia dita num momento de raiva, um pensamento ruim que cruzou a mente, ou um erro do passado, os condenou para sempre. Se você já se sentiu assim, quero que respire fundo e preste muita atenção, porque a palavra de Deus traz luz e libertação, e não condenação. Para começar, vamos direto à fonte. A principal passagem que fala sobre o pecado imperdoável está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Jesus diz assim: "Por isso, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir." Essas palavras de Jesus são fortes, não é mesmo? E é por isso que causam tanto temor. Mas para entendê-las corretamente, precisamos olhar para o contexto. O que estava acontecendo quando Jesus disse isso? Ele tinha acabado de expulsar um demônio de um homem que era cego e mudo. E o homem passou a ver e a falar. A multidão ficou maravilhada e começou a se perguntar: não seria este o Messias? Mas os fariseus, os líderes religiosos da época, ao ouvirem isso, ficaram com inveja e raiva. Em vez de glorificarem a Deus pelo milagre evidente, eles disseram: é pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Pensem bem na gravidade disso. Eles estavam vendo a obra clara, pura e poderosa do Espírito Santo bem na frente deles, mas, com o coração endurecido pelo orgulho e pela incredulidade, eles atribuíram essa obra santa diretamente a Satanás. Eles não estavam simplesmente xingando ou tendo um pensamento ruim. Eles estavam em uma posição de rebelião consciente e deliberada. Eles viram a luz, mas escolheram chamar a luz de trevas. Eles presenciaram a verdade, mas decidiram, por vontade própria, rotulá-la como mentira diabólica. É essa atitude que Jesus identifica como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que é, afinal, essa blasfêmia? Não é um ato isolado, como uma palavra impensada. É um estado contínuo e final de rejeição. É quando uma pessoa, de forma persistente e consciente, resiste à obra do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos atrai a Cristo, quem abre nossos olhos para a verdade do Evangelho e quem nos dá o desejo de nos arrependermos. Imaginem uma pessoa se afogando. Alguém joga uma boia salva-vidas. A pessoa vê a boia, sabe que aquilo pode salvar a sua vida, mas ela empurra a boia para longe, dizendo: eu não quero isso, eu não quero essa salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo é como empurrar continuamente a boia salva-vidas que Deus nos oferece. Não é que Deus não queira perdoar, é a pessoa que se recusa a aceitar o perdão. O perdão de Deus está disponível para todos que se arrependem e creem em Jesus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que cometeram pecados terríveis e foram perdoadas. Davi cometeu adultério e assassinato. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu e consentiu na morte de cristãos. Todos eles se arrependeram e encontraram o perdão e a graça de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 4 a 6, também fala de uma condição semelhante. Descreve aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, mas depois caíram. O texto diz que é impossível renová-los
para o arrependimento, porque estão crucificando de novo o Filho de Deus. Isso reforça a ideia de que não se trata de um pecado comum, mas de uma apostasia total e consciente, uma rejeição final e definitiva de Cristo, depois de ter conhecido plenamente a verdade. Então aqui vai uma notícia tranquilizadora e muito importante. Se você está preocupado, se você tem medo de ter cometido o pecado imperdoável, isso é, na verdade, um forte sinal de que você não o cometeu. Por quê? Porque a própria preocupação, a sensibilidade em seu coração, o medo de estar afastado de Deus, tudo isso é obra do Espírito Santo em você. Alguém que realmente cometeu esse pecado teria um coração tão endurecido que não se importaria, não sentiria culpa, nem buscaria o perdão de Deus. O coração dessa pessoa estaria completamente fechado para a voz do Espírito. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um deslize momentâneo, é a rejeição final, deliberada e contínua da verdade de Deus, atribuindo a obra do Espírito ao diabo e se fechando completamente para o arrependimento. É um estado de coração, não um ato específico que se comete por acidente. Se você tem lutado com pensamentos de blasfêmia, com culpa por erros do passado, saiba que o diabo é o acusador. Ele adora usar o medo para nos paralisar e nos afastar da graça de Deus. Não dê ouvidos a ele. Em vez disso, corra para a cruz de Cristo. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos dá uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Note que o texto diz: toda injustiça. Não há exceção para aquele que se arrepende. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para cobrir todo e qualquer pecado. O convite de Deus está sempre aberto. Se você tem um coração arrependido, se você deseja o perdão, então o perdão é para você. Não importa o que você fez ou pensou. A graça de Deus é maior do que o nosso maior pecado. O que fazer então? Primeiro, descanse na suficiência do sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço por completo. Segundo, confesse seus pecados a Deus. Seja honesto com Ele sobre suas lutas e medos. Terceiro, receba o perdão pela fé. Acredite na promessa de Deus de que Ele te purifica. E quarto, encha sua mente com a palavra de Deus. Quanto mais você conhece o caráter amoroso e perdoador de Deus, menos espaço o medo e a mentira do inimigo terão em sua vida. A doutrina do pecado imperdoável não foi dada para nos aterrorizar, mas para nos alertar sobre o perigo de um coração endurecido. É um chamado sério para que não brinquemos com as coisas de Deus, para que não resistamos continuamente à sua voz suave, que nos chama ao arrependimento e à vida. Espero que esta explicação tenha trazido paz ao seu coração. Lembre-se, o Deus da Bíblia é um Pai amoroso, que se alegra em perdoar. Seu desejo não é condenar, mas salvar. Se você se volta para Ele, Ele jamais te rejeitará. Se este vídeo te ajudou, te trouxe clareza ou paz, compartilhe com alguém que também precise ouvir essa mensagem. Muitas pessoas vivem aprisionadas por esse medo, e nós podemos ser instrumentos de libertação. Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E claro, se ainda não é inscrito, seja inscrito no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Fiquem firmes na fé e no amor de Deus. Até a próxima.